Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor esteja com você nessa hora. Amém, queridos? Glórias a Deus, né? Que merece toda a honra, toda a glória, seja dada a Ele mais uma vez. Espero que você esteja bem aí na sua casa, esteja bem confortável aí, né? Seja bem de saúde, né? Nesse momento que nós estamos passando nessa hora, mas que Deus está cuidando de você, Deus está te livrando, Deus está consolando aí, tá certo? Então que nesse momento, mais uma vez, o Espírito Santo se faça presente nesse lar ao qual você está inserido, né? Você e toda a sua família. Meu amado, meu irmão, minha irmã, eu convido a você nessa hora a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo número 14, do verso 22 até o verso número 29. Vá folheando aí, vá abrindo seu celular também, seu tablet, né, computador, que você tiver aí em mãos, que possa acompanhar. Mateus, capítulo 14, verso 22 ao 29, que diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus a seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E no verso 29 ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Fecha teus olhos, inclina a tua cabeça nessa hora. Vamos orar ao Senhor. Deus, ó Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia diante da Tua presença, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, meu Deus, de estarmos vivos diante de Ti, da Tua misericórdia, Senhor, ter recaído sobre essa manhã, e nós, ó Pai, podermos, ó Deus, mais uma vez, abrir os nossos olhos e reconhecer a Tua criação, Jesus, sobre nossas vidas. Ó Deus, que a Tua graça, Senhor, continue conosco, ó Deus, nos livrando, nos confortando, meu Pai, toda a situação, nos livrando de tudo aquilo, ó Deus, que vem ser direcionado à nossa casa, à nossa tenda. Meu Pai, muito obrigado. Eu te rendo graças mais uma vez por mais um dia diante da Tua presença. Continua conosco, Senhor, durante todo esse culto, meu Deus, nos ensinando, nos instruindo de acordo com a Tua palavra. É assim que eu te oro, meu Pai, te agradecendo no poder que é no nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Mas nesse momento você vai estar aí louvando ao Senhor, abrindo a sua boca, usando o seu fôlego de vida para engrandecer o nome desse Deus maravilhoso. Se você souber a letra, cante. Se não souber, ouça com muita atenção. Amém? Nos vemos daqui a pouco. Eu vi quando você se levantou. Eu vi quando você se espreguiçou
e foi se ajoelhar. Eu já sabia o que você ia fazer e fiquei tão feliz. Me alegrei só de saber que em meio a tanto sono você escolheu a mim. Achei tão engraçado quando você bocejou sem querer e me pediu desculpa, pai. É que o dia foi difícil e eu tô cansado demais. Achei tão lindo. Eu queria que você soubesse que mesmo quando não consegue expressar em palavras o que sente, que eu som dos teus pensamentos, sei tudo que se passa aí dentro do seu coração, cada intenção já decifrei. Só de ver você de joelhos eu já paro tudo aqui no céu. Só de saber que vai falar comigo, inclino os meus ouvidos, te dou atenção. Mas quando vejo você quebrantado, seu rosto molhado, eu não resisto, não. Porque o choro de filho na madrugada acerta em cheio o meu coração. Eu vou honrar cada madrugada que você orou, cada vez que você se ajoelhou ao lado da cama pra falar comigo. Vou recompensar cada lágrima que derramou, cada vez que o cansaço você suportou, só pra falar comigo. A cidade inteira dormindo e eu te ouvindo, porque eu amo quem de madrugada ama estar comigo. Só de ver você de joelhos eu já paro tudo aqui no céu. Só de saber que vai falar comigo, inclino os meus ouvidos, te dou atenção. Mas quando vejo você quebrantado e o seu rosto molhado, eu não resisto não. Porque o choro de filho na madrugada acerta em cheio o meu coração. Eu vou honrar cada madrugada que você orou, cada vez que você se ajoelhou ao lado da cama pra falar comigo. Vou recompensar cada lágrima que derramou, cada vez que o cansaço você suportou, só pra falar comigo. A cidade inteira dormindo e eu te ouvindo, porque eu amo quem de madrugada ama estar comigo. Eu amo só você e eu, e a cidade dormindo. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Amados, dando a continuidade, né, ao que nós iniciamos nesse culto de hoje. Iniciando a falar sobre Pedro, né, naquela passagem muito conhecida por nós, lá em Mateus 14, 22 a 29, a passagem que Pedro ele tomou um posicionamento, né? A passagem que Pedro, independente da sua, não sei, talvez ignorância, né? Talvez a sua falta de sabedoria, de conhecimento, né? Pois era apenas um pescador de homens. Mas Pedro, segundo
a história que nós vimos aí, do 22 ao 29, Pedro ele teve atitude. Pedro ele teve posicionamento mediante os seus amigos que estavam ali ao redor, né? Ele não estava sozinho naquele barco, ele era um de 12, né? Então, entre os 12, Pedro foi o único, como você já conhece bem a história, ele se colocou naquela situação, né? Ele chegou diante da situação e se posicionou. Bom, se ninguém quer ir, aqui estou eu, Senhor. E posso ir até o Senhor, né? Então Pedro teve a atitude. Pedro não ficou só olhando para aquela situação, né? Pedro viu que poderia fazer melhor. Pedro viu que poderia se posicionar de forma melhor. Pedro se colocou naquela situação e fez a diferença, né? Pedro, ele fez o diferencial, ele viveu algo que nenhum dos 12 discípulos, né, viveram. Aqueles 11 que ficaram no barco não tiveram a mesma ação que Pedro teve. Mas Pedro foi lá e fez a diferença. Entendeu? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje algo sobre atitude, algo sobre escolha, né? Pedro escolheu. Pedro viu, imagino eu que como todos os 12 que estavam ali naquele barco, viu, se espantou, né? Teve medo, como foi dito na palavra, gritaram de medo, na realidade, né? Acharam que era um fantasma, mas a partir do momento que ele soube quem era o Cristo, era o Messias que estava vindo sobre as águas. Ele não hesitou, ele não pensou duas vezes, imagino eu, para fazer tal pedido ao Senhor, né? Então isso fica aí arraigado. Quando Pedro disse ao Senhor, lá no verso 28, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Se és tu, né? Então Jesus, ouvindo, não pensou também. Jesus simplesmente aceitou a decisão de Pedro. Pedro tomou uma atitude. Jesus disse, vem. E Pedro, descendo o barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Verso 29. Ele não pensou duas vezes. Os demais 11 que ficaram dentro do barco, infelizmente não tomaram a decisão, não escolheram, né, o que era para ter escolhido, não escolheram a decisão a ser tomada naquele momento. Eu imagino, né, o texto não relata, mas talvez a incredulidade, entendeu, de viver um novo no Senhor, ficou a desejar para os demais que ficaram no barco. Coisa essa que não houve com Pedro. Pedro não pensa duas vezes. Amados, e o que é mais lindo com relação, né, à leitura, é que você vai ver Pedro participando de forma muito ativa, né, ao novo de Deus. Aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Pedro não era um doutor de lei, não era professor, né, não era alguém de grande instrução, como a gente sabe, conforme a palavra diz, era apenas um pescador. Mas Pedro viveu o que os 11 não viveram. O que os 11 não viveram. E a palavra ela vai atestando isso conforme você vai fazendo a leitura. Eu peço ao amado nessa hora que abra a sua Bíblia. Mateus 16, capítulo 16, verso 18 e 19. Mateus capítulo 16, verso 18 e 19. A palavra do Senhor ela diz assim: pois também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Está ali Jesus, né, em reunião com seus discípulos, comentando, conversando com eles. E a gente que conhece essa história muito bem, né,
Jesus estava ali e perguntava a um a outro: e aí, o que dizes que eu sou? Uns dizem que é Elias, né? Outros dizem que é João Batista, outros Jeremias e outros alguns dos profetas. Então, cada um que dissesse algo. Mas voltando um pouco à leitura, no 15 ele diz assim: mas vós, verso 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Meu irmão, minha irmã, naquele momento, segundo a palavra, quem vai se manifestar naquele momento ali é Pedro. Pedro vai abrir a sua boca e Pedro responde: Simão Pedro, no verso 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Experiência que Pedro iniciava lá atrás. Atitude, escolha que Pedro tomou começa a fazer diferença. Quem revelou a Pedro não foi carne nem sangue, mas o Pai que está nos céus. Por que não aos demais? Né? Você já se perguntou sobre isso? Por que não aos demais? O protagonista daquele momento era Pedro, que iniciou, com toda a sua ignorância, sua falta de conhecimento, ele iniciou uma escolha. Eu quero viver isso aqui, né? Eu quero fazer parte dessa história. Eu quero exercer a minha fé. Então Pedro iniciou-se lá atrás, a partir do momento que ele pede para andar sobre as águas e ir até o Salvador, até o Cristo. E ele foi, teve a experiência. Lógico, você vai dizer: não, mas ele teve falhas, ele caiu, ele afundou. A gente conhece perfeitamente a trajetória de Pedro. Ele afundou em dado momento, né? Ele é falha igual a mim e a você. Ele teve suas dúvidas, também teve medo naquele momento e fraquejou. Mas ele teve uma escolha. Ele teve uma atitude de fazer, de sair de dentro do barco, né? Coisa que os demais não teve. Mas a história de Pedro, se você bem conhece, ela não para nesse momento. Ela não encerrou, né? Quando o Cristo perguntou: quem dizes que sou eu? Então, sem hesitar, Pedro disse a ele. E o Senhor Jesus acaba concluindo, né? Mais à frente ele vai dizer no verso 18: pois também eu te digo que tu és Pedro. Jesus fala para Pedro no verso 18: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele disse a Pedro. Ele poderia ter dito a qualquer um que estava ali, naquele momento, naquele meio, mas ele falou a Pedro. Pois Pedro, foi Pedro que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que o próprio Deus revelou a Pedro. Mas não para por aí. Eu convido a você mais uma vez a viajar na sua Bíblia a Atos, capítulo 2, verso de número 41. Atos 2, 41. Glória a Deus. Atos 2, 41. Meu amado irmão, diz assim a palavra do Senhor: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, quase 3.000 pessoas para Cristo. Nesse ponto aqui, Jesus já tinha ascendido aos céus. O Espírito Santo de Deus já pairava sobre a terra. Muitos já falavam em línguas. E quem se levanta para dar o testemunho? Quem se levanta para testificar? O Cristo, o Filho do Deus vivo.
Não foi João, não foi Lucas, Mateus, Marcos, foi Pedro. Mais uma vez, Pedro. Então entenda, queridos. Pedro iniciou uma escolha lá atrás, quando estava ali começando a vivendo as experiências com Cristo aqui na terra, multiplicação dos pães, né? Curas, milagres, enfim, foram acontecendo, coxos andando, cegos enxergando, né? Pessoas foram sendo curadas pela a palavra vivenciada pelo próprio Cristo. E ali estavam os 12, vendo, vivenciando, testemunhando as maravilhas de Deus aqui na terra, através do seu Filho, Jesus Cristo. Mas Pedro, num dado momento, ele escolhe viver, escolhe ter um momento ímpar com o Senhor. Ele escolhe fazer a diferença. Ele escolheu tomar uma atitude. Eu vou sair do barco. E a partir daquele momento, se você analisa a história, como a gente acabou de ver só algumas aqui, né? Pedro vai tendo vivências, revelações do Senhor. Pedro vai testificar quem era Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo aqui na terra. E naquele dia, segundo o texto, quase 3.000 almas são salvas para o Senhor, através de um testemunho, né? De uma palavra de testificação do próprio Pedro, exortando ali o povo daquela época. E 3.000 almas se convertem, crendo assim como ele, pela fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Amém, queridos? Mas que essa escolha não seja só minha nem sua, certo? Eu quero dar início aqui, dando a você um título de hoje, para a gente poder começar essa conversa. Sua escolha determina a vitória ou o fracasso. A sua escolha determina a vitória, a bênção do Senhor ou o fracasso. É comum ouvirmos a expressão receba a sua vitória ou receba a sua bênção e frases desse tipo. Não discordo da expressão em si. Até porque creio que cada um de nós realmente precisamos nos posicionar para receber de Deus. Mas através das decisões tomadas no presente, possamos trilhar caminhos menos tortuosos para o futuro, né? Entretanto, essa expressão vem geralmente carregada de um peso místico. Sempre tem um peso místico, de que apenas uma afirmação ou uma palavra descompromissada possa afastar a desgraça e atrair uma bênção para a sua vida. O cristão pode sim posicionar suas decisões para obter a sua vitória, a sua bênção do Senhor. Mas quando um direcionamento em seu coração que será fiel, quando há um direcionamento em seu coração de ser fiel ao Senhor, que não se contaminará, que mudará de posição, que se preparará para experimentar o novo de Deus em sua vida. Temos inúmeros exemplos na palavra de Deus de que cada um deve tomar suas decisões e que elas, sem dúvida alguma, influenciarão no seu futuro e até mesmo na sua eternidade. Você crê nisso, meu querido? Amém? Então, meu irmão Pedro, para mim ele foi um protagonista. Ele foi o cara que deu início, né, a toda essa gama de decisões que foram tomadas. A princípio, né, aquela decisão que ele tomou, para mim eu vejo como fundamental, a primeira escolha, né? Eu acho que não inicia apenas quando você é chamado por Jesus a uma nova vida, a ser um vaso novo, uma nova criatura, né? Mas assim, eu posso iniciar bem antes, tomando as decisões certas, no momento certo, né? Pedindo orientação à pessoa certa. Não é qualquer um que vai colocar você em um trilho correto de bênção, de vitória, né? A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. É mostrar a você, meu irmão, minha irmã, que o foco, né,
Meu irmão, assim como tem lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no verso número 2, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da minha e da sua fé. Então, nosso alvo tem que ser Cristo, né? É a quem eu coloco minhas petições, a quem eu coloco meus agradecimentos diante do Senhor. Minhas decisões têm que ser tomadas com base na vontade de Deus, né? Ser apresentado todo o projeto a qual eu quero que seja realizado, pois o pedir e o sonhar eu posso fazer, mas o realizar só o Senhor pode fazer na minha vida. Então basta que eu tenha em primeira mão a decisão, a oportunidade de dizer sim ou não às coisas que vêm para mim, certo? Colocar diante de Deus aquilo que vai ser tomado uma decisão para que não venha fracassar, né? Caso ocorra, eu já sei, né, que não era da vontade do Senhor. Caso ocorra, eu sei que não estava no momento certo, né, como Eclesiastes 3 diz, há tempo determinado para tudo. Então eu tenho que ter paciência, né, mas sabedoria na hora de tomar decisões certas, tomar a atitude certa. Então observe que Pedro iniciou essa atitude, esse posicionamento independente de quem esteja ao seu redor, né? Independente de quem venha te influenciar, entendeu? Então Pedro não olhou para a direita ou para a esquerda, ele não olhou quem estava atrás dele, ele olhou para frente. Lá estava Cristo. Lembra de Hebreus, né, 12, 2. Olhar para o foco, olhar para o alvo, né? É em quem eu tenho que me inspirar, eu tenho que ter a minha base firmada no Senhor Jesus Cristo, para que a partir daí eu possa me posicionar, independente da circunstância, eu possa ter uma posição, né, uma colocação diante de Deus, né? O que é que eu vou fazer agora? Okay? Estamos num panorama geral de crise, né? No Brasil, no mundo, enfim, alguns já estão se organizando, outros não, mas qual vai ser o meu posicionamento? Okay? Lógico, depende da sociedade, eu tenho que me colocar diante de Deus. Qual vai ser a minha posição diante disso aí? De que forma eu vou me colocar, né? Então, o cuidado, o zelo na tomada de decisão torna-se muito importante. Okay? E não foi só Pedro que tomou essa decisão, não foi só Pedro que se posicionou diante da Bíblia. A gente vai ver também outras pessoas que se colocaram, né, nessa mesma posição, nessa mesma colocação. Diz assim: quando o povo de Israel estava no limiar da terra prometida, o Senhor Deus lhe concede a oportunidade de escolher entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. No entanto, exorta-os para que escolham a vida para viver. Deuteronômio capítulo 11, verso número 26. A partir dali tudo dependeria de suas próprias escolhas. O final, você já sabe a história, né? Como foi o povo que saiu do cativeiro do Egito, né? Baseado na escolha do que fizeram, tá certo? Essa é uma das. Eu posso lhe trazer também quando Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias foram vitoriosos diante do sistema mudando e perverso da Babilônia. Tudo começou quando Daniel tomou uma decisão e não se contaminar com a bebida e o manjar oferecido pelo rei. Certo? Então ali existia um preparo de forma errada, né, que não estava na palavra do Senhor. Tá certo? Existia ali uma forma de obter aquela comida, aquela bebida, né, de forma ilícita, né, despreparada, que não era do jeito que Deus tinha colocado para ser feito. Então Daniel, obtendo aí sabedoria, se você for ler os versos anteriores ao 8, Daniel recebeu um certo conhecimento aí, né, e teve muita ousadia nessa hora em falar com o eunuco, que era o chefe daqueles que apresentariam, certo, a comida para ser comida e o vinho para ser bebido, né? E Daniel se posicionou, mais um que teve a posição de dizer: ó, eu não quero não, certo? Eu agradeço ao rei aí pelo que ele está me dando, para beber, para comer, mas eu não quero não, viu? Esse não de grande importância que Daniel deu, né? Diz o texto, a continuação dele, que o chefe dos eunucos, né, que era o que entregava a comida e a bebida para os jovens daquela época, né, se alimentarem e manterem sadios, passaram-se aí 10 dias de teste, né,
para ver como é que ia estar a saúde deles, que ficou somente à base de legumes e água, certo? E após 10 dias foi visto lá pelo chefe dos eunucos e estava tudo bem, tudo certo, estavam melhores do que chegaram, né? Então aí, pela obediência de Daniel, a palavra do Senhor, aos mandamentos de Deus, entendeu? Deus teve misericórdia e glorificou a Daniel, né? Honrou a Daniel, tá certo? Com toda a história que a gente já conhece para frente, o que vai acontecer com esses 3 por lá. Amém, queridos? Então, essa é mais uma das, certo? Também tem outra, eu posso também citar para você, pessoas que tomaram decisões, pessoas que se posicionaram. Precisa ter um posicionamento, precisa dizer um não, muitas das vezes, né? E a gente fica ali arregado, parado, travado, por não saber dar um não, por não saber tomar uma decisão firme, por ter uma postura, por não ter uma postura, né, concreta sobre as coisas, sobre decisões principalmente espirituais. Também temos o filho pródigo, na parábola de Jesus, decidiu levantar e voltar para casa. Resultado foi a grande festa de restituição provocada pelo pai, que a gente também já conhece a história. Mas o filho viu, enxergou, né, o que tinha feito e decidiu, tomou a decisão. Esse é o mais importante. Olhar para trás, né? Quando eu estava na casa do meu pai, eu tinha tudo. Não precisava passar por nada disso. Então, mais uma vez, a decisão do filho de voltar à casa do pai, se restituir, e teve aquela grande festa maravilhosa que a gente também conhece já o contexto. Amém, queridos? E que decisão nós temos tomado? Ou precisamos tomar para que a vitória seja certa em nossas vidas? O Senhor está esperando por uma decisão de nossa parte que o levará para completar a grande obra que Ele tem para cada um de nós. Para cada um de nós. Meu irmão, não sei como é que você está hoje, não sei que tipo de decisão você tem tomado na sua vida, né? Eu não sei se você tem separado as suas decisões, seus posicionamentos da presença do Senhor, né? Não sei se está atraindo ainda mais para o Senhor, não sei como é que está a tua decisão. Mas lembre que foi dito, né, que a decisão tomada, ela vai trazer para você uma bênção. Meu irmão, minha irmã, o que você está esperando ainda? Decida-se hoje a receber as bênçãos de Deus em sua vida, os prodígios, os milagres do Senhor possam acontecer de forma direta sobre você, sobre sua casa. Só que a decisão, ela é sua. A decisão, ela é sua. Não sei como você está passando aí, não sei de que forma, de que jeito, não sei quais foram as decisões que você tomou de forma errônea, né? Ou certa, não sei, mas o Senhor sabe. Mas aí fica a questão, o que você está esperando para começar a tomar a decisão certa? A base da decisão, querido, é onde está firmado os seus pés. Se for em Cristo, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém? Se você tem colocado essa base para outros horizontes, infelizmente, amado, o fracasso bate à porta. É no dinheiro, na família, não sei. A sua escolha está baseada no processo financeiro da sua empresa, no seu ganho mensal, né? Pense. Faça a escolha certa. Seja abençoado pelo Senhor, assim como todos esses que foram mencionados nesse culto foram abençoados, foram agraciados pelo poder do Senhor Jesus Cristo, pelo poder de Deus sobre suas vidas, sobre a misericórdia do Senhor sobre cada um deles. Então tome a decisão certa. Se não souber, não tiver sabedoria, a Bíblia diz lá em Tiago que peça que o Senhor vai lhe dar liberalmente, sem lançar em rosto. Amém? Querido, que Deus abençoe você e a sua casa, no poder que é no nome de Jesus.
Boa noite, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Robledo. Eu estou muito feliz com os amados irmãos, com a igreja Vidas em Bahia. E eu queria nessa hora, fazer uma oração final e impetrar a bênção apostólica aos amados. Espero que os irmãos tenham gostado do culto de oração. Espero que os irmãos tenham sido edificados no Senhor para a glória de Deus. Amém? Eu queria que você baixe sua cabeça e nós estaremos orando nessa hora em nome de Jesus. Amém? Grandioso Deus, Pai Santo e Eterno, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia, mais essa quarta-feira, essa palavra maravilhosa que foi ministrada, Senhor. Te louvar, te bendizer pela vida de cada família da nossa igreja, cada irmão e cada irmã. Que a tua bênção esteja sobre cada um deles, Senhor. Tua graça os acompanhe, os alcance onde quer que Ele coloque a planta dos pés, Senhor. Obrigado pelos livramentos, Senhor, que o Senhor tem dado aos teus filhos e tuas filhas, pela saúde do irmão Arnulfo, ó Deus, pela saúde de Ramayana, saúde de Andréia, ó Deus, aqueles irmãos que se encontram enfermos, Senhor. Obrigado por todos eles que o Senhor tem, ó Deus, derramado, Senhor, a tua bênção sobre eles, Senhor, eles têm se recuperado. Muito obrigado, Pai. Nós continuamos orando, intercedendo na brecha por cada um deles, Senhor. Os abençoa a todos, a cada família, a cada lar nesse momento tão difícil. Que eles tenham consciência e aprendam a esperar em Ti. Que eles manifestem a sua fé nessa hora. Que eu te peço no poder, que é no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as benditas consolações do Santo Espírito de Deus sejam com essa igreja, agora e para todos sempre. E a igreja diz: Amém. Amém. Deus abençoe todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenham um final de semana abençoado. Não esqueça de dar o seu like aí embaixo. E é muito bom para a igreja, para o nosso canal, para o YouTube saber que os irmãos estão gostando. Traga pessoas para fazer inscrição. Espalhe o nosso canal no YouTube para os irmãos, conhecidos, parentes. Tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.